o Brasil acabou de lançar a terceira fragata da classe Tamandaré, né, a Cunha e Moreira, designada aí F-202. Ela saiu do estaleiro lá de Itajaí, em Santa Catarina, e agora entra na fase aí de acabamento, né, instalação de sistemas. E enquanto alguns programas de defesa brasileiro vivem, né, de atraso e tudo mais, né, que a gente vive falando aqui no canal, esse aqui está cumprindo o cronograma, tá? Por incrível que pareça. Então, a primeira fragata já foi incorporada na Marinha, a segunda já está em fase de testes, né? E a terceira, que é a Cunha Moreira, né, acabou de ser lançada. Então, a quarta já está sendo construída. Isso merece uma atenção, pessoal, aqui no canal, porque é exatamente o tipo de execução que eu falo tanto aqui no canal que o Brasil precisa ter, né, nos seus programas de defesa. Então, antes de começar o vídeo, por favor, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Para quem já está inscrito aqui no canal, eu pedi que vão lá na comunidade, né, e marquem o dia que vocês vão querer a live semanal aqui do canal, na live que eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, conversar um pouco sobre alguns temas atuais, né, sempre com muito respeito. Então é isso, pessoal, vamos ao vídeo. O programa Fragatas Classe Tamandaré é resultado do consórcio Águas Azuis, formado aí pela empresa alemã ThyssenKrupp Marine System, a Embraer e também a empresa brasileira ATEC. O projeto base é a MECO A100, que é uma fragata aí, né, uma plataforma de engenharia naval alemã com uma capacidade comprovada, né? As fragatas têm deslocamentos de 3.500 toneladas e chegam para substituir as fragatas de classe Niterói, que acabam, né, estando em operação há quase 50 anos. A construção acontece aí no estaleiro, né, TKMS Brasil Sul, que é em Itajaí, né, em Santa Catarina, onde a produção simultânea das unidades permitiu aproveitar a curva de aprendizado dos trabalhadores brasileiros e acabou acelerando o ritmo de entrega. E eu quero parar aqui, pessoal, para falar algo que eu acho que é subestimado nesse programa, né? A curva de aprendizado industrial é bem real nesse caso, pessoal, e ela importa muito na construção naval militar. Então, quando você constrói, por exemplo, o primeiro navio, tudo é novo, né? Os trabalhadores estão meio que aprendendo ali os procedimentos, a logística de materiais está sendo ainda ajustada, né? Os erros são mais frequentes e o ritmo acaba sendo mais lento mesmo. Agora, quando você já tem a terceira unidade, né? E no quarto navio da mesma classe, né? Construímos aí simultaneamente, né? No mesmo estaleiro, pela mesma equipe e tudo mais. A eficiência é completamente diferente nesse caso aqui. Então, as equipes sabem o que estão fazendo, é nítido isso. Os problemas já foram praticamente resolvidos, né? Nas unidades anteriores. E o ritmo acelera muito rápido. Então, é por isso que o lançamento da F-202 agora é em tempo recorde, né? É com o corte da primeira chapa tendo acontecido aí, só em 2024, né? É uma prova de que o estaleiro e o programa estão funcionando muito bem. E isso não é pouca coisa, pessoal, num país que tem um histórico de atrasos, né, em grandes projetos como aqui no Brasil. Então é bem legal ver isso aí acontecendo. A linha do tempo atual do programa é a seguinte: F-200 Tamandaré, a primeira da classe, foi incorporada oficialmente ao serviço da Marinha em abril de 2026, após concluir, né, os testes de aceitação. Já a segunda, né, que foi a F-201 Jerônimo de Albuquerque, que é a segunda unidade, né, lançada em 2025, está finalizando os sistemas e iniciará os testes de mar, né, no segundo semestre desse ano. A F-202 Cunha Moreira, né, que é essa que foi recém-lançada, começa agora a fase de acabamento e instalações de sensores. Já a F-203, que seria a quarta, né, Marise Barros, teve a construção iniciada em janeiro deste ano, né, e avança nos blocos lá estruturais. Então ela está sendo construída ainda. 4 fragatas, né, em diferentes estágios, pessoal, simultaneamente. É uma operação industrial de alta complexidade, sendo executada dentro do prazo. Bom, eu vou falar agora um pouquinho do que essas fragatas realmente representam, né, para o poder naval aqui brasileiro. Porque o arsenal que elas carregam é extremamente relevante, né? Começa aí pelo sistema de defesa, né, aérea. As Tamandarés operam o míssil Sea Ceptor, né, que é um sistema britânico moderno e também com muitas capacidades de engajar múltiplos alvos, né, então eles conseguem atirar em vários alvos simultaneamente e tudo mais. Inclui também alguns mísseis antinavio e aeronaves, né, isso dá a essas fragatas uma camada a mais ali de defesa aérea, né, e tudo mais, que, por exemplo, a de Niterói que a gente já opera, né, simplesmente não tem a mesma extensão, né. Mas o que me interessa mais aqui é o míssil antinavio Mansup, né, eu já falei sobre ele aqui no canal, em uma ocasião em outro vídeo, né. Ele é brasileiro, né, desenvolvido aqui, fabricado aqui, integrado a uma fragata construída aqui. Então, quando você tem um navio moderno e equipado com armamento nacional de precisão como esse, né, como o Mansup, a gente está construindo aí uma soberania de verdade, como eu costumo dizer, né? Então não depende de autorização de governo estrangeiro para usar o sistema, né? Não tem uma restrição também de transferência de tecnologia. O míssil é nosso, né? Então é muito mais simples. O armamento da Tamandaré inclui aí ainda um canhão principal Leonardo, né, de 76 milímetros de proa, né?
E também é uma plataforma versátil, né, usada por diversas marinhas da OTAN, com capacidade aí de engajamento contra alvos de superfície, aéreos e costeiros. E também complementam o arsenal, né, de peças da Rheinmetall de 30 milímetros, né, o mesmo calibre aí que está sendo discutido, né, no acordo com a Leonardo, né, nos blindados do exército. Esse canhão aí de 30 milímetros com espoleta programável é exatamente o tipo de sistema aí antidrone, né, que a guerra na Ucrânia mostrou ser essencial. Numa plataforma naval, ele dá à fragata a capacidade de se defender, né, contra enxame de drones de baixo custo, que são hoje, né, uma das maiores ameaças reais aos navios de superfície. Mas agora, fazendo uma conexão com o cenário mais amplo aqui, a Amazônia Azul, como é a Marinha Brasileira, né, chama aí a zona econômica exclusiva aqui do Brasil, né, no Atlântico, né, tem mais de 3 milhões, né, e meio, né, de quilômetros quadrados. Então é muito longa, a costa brasileira é muito longa. Lá estão, por exemplo, a reserva de pré-sal, né, que são uma das maiores descobertas de petróleo do século, né, aqui do Brasil. Lá passam também as rotas comerciais, né, que movimentam aí bilhões de dólares, né, todos os anos. E é lá também que o Brasil precisa da capacidade real de patrulha da Marinha, né? A gente sabe muito bem disso. Então, as fragatas de Niterói foram um instrumento dessa defesa por décadas, né? A gente usou elas muito tempo. Mas são navios de quase 50 anos, pessoal. Então, assim, realmente é uma tecnologia muito datada. Anos 70 aí, né? Então, sistemas que foram modernizados algumas vezes, claro, mas que chegaram ao limite, né? Operacional e precisam realmente de uma substituta ali. Então, as tamandarés chegam com um sistema padrão da OTAN já, então já é uma coisa um pouco mais, é um nível mais atual, vamos dizer assim, né? Capacidade de antidrone, defesa aérea de múltiplos alvos, como eu falei, né? Armamento também nacional integrado, que é o Mansub. Então, essa é uma atualização que a Amazônia Azul, né? Nossa costa enorme do Brasil, precisa realmente receber há um tempo, precisava dessa atenção aí. A cerimônia de lançamento da F-202 contou também com a presença aí do presidente da República, que sinalizou o peso político, né, que o programa tem para o governo. Isso tem um significado prático, né, além do protocolo. Programas de defesa de longa duração precisam de continuidade política, né, para sobreviver e também a troca de governo. Então, quando o chefe de Estado aparece numa cerimônia dessa, né, está reforçando publicamente o compromisso com o programa. Isso importa porque os contratos, né, e tudo mais, o orçamento de próximas fases precisam ser firmados. Outro debate legal também, né, é o que vem depois das tamandarés, né? A Marinha já estuda encomendar um segundo lote, né, de mais 4 fragatas. Eu acho super interessante porque aproveitaria essa frequência, né, que o estaleiro está lá de construção e tudo. E essa decisão faz todo sentido, né, estratégico também industrial. Do ponto de vista estratégico, oito fragatas, né? Eles expanderiam outro lote desse mais 4 para defender essa costa enorme do Brasil. Seria bem razoável, né? Seria um mandado interessante, né? E do ponto de vista industrial, um segundo lote seria ainda mais eficiente que o primeiro, com certeza, pessoal. Seria bem mais rápido ainda. E o estaleiro já está lá, né, estabelecido, os trabalhadores já têm um domínio dos processos e tudo mais. Então, o custo por unidade cai também, eu acredito, porque o ritmo de entrega aumenta, né? Então, o Brasil aprofunda ali o know-how, né, de construção naval e tudo mais, que levou algum tempo para desenvolver, né? Então, enfim, deixar esse conhecimento aí se dispersar, né, após as quatro fragatas, acredito que seria um desperdício muito grande mesmo assim para a Marinha. O programa Tamandaré também tem um impacto econômico direto. O estaleiro em Itajaí gerou empregos qualificados em engenharia naval, soldagem especializada, sistemas eletrônicos e também gestão, né, de projetos complexos. A Embraer contribuiu, né, com a integração de sistemas e a ATEC com a Eletrônica de Defesa Nacional. Um programa que desenvolve, né, acaba desenvolvendo aí a competência industrial brasileira em áreas de alta tecnologia, né, e com potencial também de aplicação em projetos futuros, enfim, tanto militares quanto civis. Né? Bem, o ponto que eu considero mais importante aqui disso tudo, pessoal, é simplesmente o programa da Fragata Tamandaré está funcionando. O cronograma está sendo cumprido, né? A qualidade técnica é reconhecida aí. Então, é um arsenal moderno, né, com componentes nacionais integrados, 4 unidades, né, em diferentes estágios, né, de produção. Isso é bem legal ao mesmo tempo. Né? Então, em meio a um debate legítimo, né, que a gente tem aqui direto no canal sobre atrasos, né, de briefing e tudo mais, sobre corte de orçamento, falei até no vídeo anterior aqui da FAB, né, sobre os desafios que a defesa terrestre vem enfrentando, esse programa aqui está entregando tudo e mais um pouco, né, então é bem legal isso aqui. Isso precisa ser reconhecido, pessoal. Eu sou sincero quando tem que reconhecer realmente aqui, né, o modelo de execução do programa Tamandaré, com o consórcio lá industrial, estaleiros nacionais, né, tudo muito bem planejado e muito bem executado. Execução, tá, pessoal? É a palavra-chave aqui. E é assim que se constrói realmente uma capacidade de defesa real, né? Uma aula aí, realmente, lá com as fragatas Tamandaré e a Marinha, tá? E para nossa perguntinha aqui de fim de vídeo, né? Como todo vídeo do canal aqui, você acha que
o Brasil deveria avançar logo, né, para o segundo lote de mais 4 fragatas, ou deveria manter esse lote aqui primeiro e estabelecer a casinha, né, finalizar os 4 e depois já ir para o próximo. Eu já acho que tem que manter a produção, tá, pessoal? Me conta aqui nos comentários o que vocês acham e lembrando, né, os comentários com muito respeito aqui, pessoal, a gente está sempre só debatendo aqui, né? Eu faço apenas análises aqui, dou minha opinião sobre os assuntos. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.